E nós estamos recebendo na linha agora, né? O Alexandre Campelo elogiou muito o Euriquinho, filho do Eurico Miranda, ex-presidente do Vasco, Euriquinho, que é conselheiro benemérito, né? Gran benemérito, que é dentro da política do Vasco, é o alto escalão do Conselho do Vasco, para o Eurico Miranda explicar tudo que aconteceu ontem. O Euriquinho que foi lá, discursou também a favor do Alexandre Campelo. O Euriquinho Albenja, boa tarde, tudo bom, Euriquinho? Boa tarde, meu amigo, prazer em falar com você. Um abraço aí em todos os companheiros aí na mesa, programa que eu acompanho, admiro muito aí a sua condução. Mas, resumindo, Benja, vou tentar me fazer entender. Eu acho que os vascaínos precisam entender de uma vez por todas que não adianta ficar o Vasco, em vez de ter política de 3 em 3 anos, tem uma política constante. Então fica-se constantemente um tentando derrubar o outro, um tentando tomar o espaço do outro, e o clube não anda, o clube não caminha. Eu tive no futebol, sei a dificuldade que é fazer futebol sem dinheiro, num clube que tem uma situação financeira gravíssima, e eu sei o quanto a instabilidade política do clube influencia no dia a dia do futebol e acaba influenciando no resultado dentro de campo. Então o que eu fiz foi tentar proteger o Vasco, proteger o time do Vasco. A situação do time do Vasco é gravíssima. Acho até que eu me coloquei numa posição de ser atacado no final, porque defendi uma gestão que está sofrendo muitas críticas, a torcida pegando muito pesado até, e você ser o responsável por ter evitado a troca, né, de comando, a troca da administração, pode acabar sendo responsabilizado no final do ano. Mas acho que quando a gente tem convicção das coisas e acredita que as coisas são o certo a se fazer, a gente tem que encarar o desafio. Acho que foi um desafio mudar o voto lá das pessoas e convencer as pessoas que esse era o melhor caminho para o Vasco. E como eu acreditava fielmente que esse era o melhor caminho, que era de dar suporte à administração e de apoiar e se decidir o destino, acho que o destino da política tem que ser definido de 3 em 3 anos. Quando chegar lá em 2020, se avalia se é positivo ou não. Ô, Euriquinho, mas queria saber um negócio. Qual que vai ser o futuro do Vasco? Amigo, eu acho que se as pessoas não sentarem e não se entenderem, o futuro é sombrio. Há 20 anos que o Vasco vive uma guerra política absurda e sem justificativa nenhuma. As pessoas perseguem umas às outras sem ter um plano. Acho que as pessoas querem derrubar a outra sem ter um plano de como assumir, de como resolver. As pessoas assumem e ficam jogando a responsabilidade nas outras. Porque estava isso, estava aquilo. Todo mundo sabe, não precisa mais dizer para ninguém que a situação do Vasco é gravíssima, que o Vasco deve milhões e milhões, que é muito complicado de recuperar. Então, quem quer assumir tem que saber disso e tem que assumir essa responsabilidade. Não adianta você assumir o clube e ficar de lá dizendo, mas a situação é grave, mas eu assumi e tinha problema. Ninguém mais pode acreditar que vai assumir uma coisa e não tem problema nenhum. Então, enquanto as pessoas da política do clube não se unirem e entenderem que o clube tem uma situação dificílima, grave, vai dizer gravíssima, e que para querer assumir tem que ter um plano responsável de como tocar isso e de como melhorar a situação do clube, não adianta de nada. Vai assumir aí bota a culpa no anterior, aí o outro que assume fica botando a culpa no anterior. Por quê? Efetivamente, ninguém tem um plano razoável para resolver o problema do clube. Então as pessoas vivem por questionar e por criticar quem estava anteriormente. Ô, Euriquinho, é o Fábio Sormani, prazer em falar com você. Você disse aqui algumas vezes nas suas manifestações aqui agora durante o programa que a situação do Vasco é gravíssima. Explica melhor isso aí para o torcedor. Por que é gravíssima, né? Porque a gente fala, é grave, é preocupante, mas você dá ênfase, né? Dizendo que a situação é gravíssima.
O que significa isso mesmo, realmente, para que o torcedor possa entender? Porque daqui a pouco resolve não contratar jogador, fazer um time mais mediano para se sustentar, para tentar melhorar a saúde financeira do time, para que o torcedor possa entender isso também. Explica melhor isso para a gente. Fábio, é muito difícil você conseguir convencer o torcedor que às vezes é necessário você dar um passo atrás para poder dar 2 passos à frente. E o Vasco, em algum momento, vai realmente precisar dar um passo atrás, porque não se consegue mais acompanhar o investimento dos outros clubes que estão no nosso patamar. O Vasco é um time que está entre os 5 ou 3 maiores clubes do Brasil, só que, infelizmente, hoje, financeiramente, você não consegue montar equipes para disputarem com os outros. E se você ficar constantemente numa luta louca para se equiparar aos outros, você só cada vez aumenta mais o problema, aumenta mais a dívida, aumenta mais, e você vai chegar no momento que você tem um colapso. Agora, a dívida do Vasco, ela é pagável? E se sim, em quanto tempo vocês imaginam? Eu acho que a dívida do Vasco é pagável. Quando você fala numa dívida de 600 milhões e numa receita de 300 milhões, você, razoavelmente com um plano, você consegue pagar. Mas você, em 5 anos, eu acho que em 5 anos, em 6 anos, 2 gestões, o problema é que a mudança constante de gestões e de lideranças políticas no clube, para mudar constantemente o rumo, você traça um rumo. Aí quando você está caminhando, você muda o rumo de novo. Aí 3 anos depois, muda novamente o rumo. Eu acho que é necessário que as pessoas se unam. É difícil pacificar, porque é muitos anos e muitos anos de briga, mas que as pessoas pelo menos caminhem lado a lado com uma definição certa e coerente do que precisa ser feito durante anos para resolver o problema do clube. Não vai resolver num estalar de dedos, não vai resolver numa gestão de 3 anos, vai resolver sim num plano a longo prazo em que todos estejam imbuídos nesse plano. O Euriquinho, é o Pascoal que está falando, boa tarde para você. Então, justifica-se a manifestação do Vanderlei Luxemburgo no último final de semana, quando ele diz que se não houver união no Vasco da Gama, vai ser muito difícil sustentar o Vasco. E se os salários atrasados atrapalham o Vanderlei Luxemburgo e atrapalham o elenco dentro de campo. Esses fatos juntos podem levar outra vez o Vasco ao rebaixamento, você vê assim? Sim, justifica. Eu acho que o problema dos salários atrasados vai ser resolvido. Eu acho que tem um plano até foi aprovado um empréstimo ontem, vai ser aprovado um novo empréstimo na próxima reunião, segunda-feira que vem. Acho que o problema de salário de jogador vai ser resolvido. Mas eu acho que não é só isso. Eu acho que o Vanderlei foi além disso e realmente ele tem razão. As pessoas às vezes pensam que não. Futebol não é simplesmente aquilo que acontece ali nos 90 minutos e que a maioria das pessoas veem. Eu fui vice-presidente de futebol durante 1 ano e sofri muito na vice-presidente de futebol. A falta de unidade política no clube interfere, sim, no desempenho dos atletas, desestabiliza o desempenho dos atletas, desestabiliza o ambiente, é o funcionário que tem medo de perder o emprego, é o empresário que tem uma relação que tem medo das coisas mudarem de uma hora para outra. A relação entre clubes é difícil, você não consegue fazer um negócio com outro clube, porque o presidente do outro clube tem medo da instabilidade política no clube e o que vai ser feito. Os patrocinadores têm medo da reação. Hoje no Vasco, você apresenta um patrocinador ou um apoio e o próprio cara que está apoiando, que está fazendo, ele tem medo da reação do próprio Vasco e não dos adversários. É sempre, qualquer coisa que você faça no Vasco, por mais positiva que seja, internamente você tem um questionamento enorme, simplesmente por uma questão política, porque o cara quer denegrir o que você está fazendo por achar que tem uma vantagem política lá na frente. E fica muito difícil você tocar o clube dessa maneira. Euriquinho, é o Facincani que está falando, prazer falar contigo. Eu tenho 2 questões a você. A primeira, o seu discurso ontem foi muito elogiado por todas as chapas, por você ter segurado, entre aspas, a renúncia do presidente Campelo. Você sai fortalecido com esse discurso para ser um próximo postulante ao cargo de presidente do Vasco?
E a segunda questão, eu tenho um profundo respeito pela memória e pela história que tem o seu pai Eurico Miranda no Vasco, mas muita gente acredita essa falta de unidade política no Vasco às gestões anteriores do ex-presidente Eurico Miranda. No que ele teria perdido a mão nessas últimas gestões, no que ele teria sido responsável pelo Vasco estar nessa situação completamente descabida política, e o que você, como no então vice-presidente ou agora, quem sabe, um futuro presidente do Vasco, caso seja o seu desejo, poderia ter feito diferente ou faria em relação ao que o seu pai fez para que o Vasco não chegasse a essa situação calamitosa? Bom, vou tentar responder as duas aí da forma mais clara possível. Quanto a alguma ambição política minha, hoje eu não penso nisso. Eu hoje faço parte de um grupo de jovens que há muitos anos vive o clube. Eu vivo o clube desde que eu nasci, praticamente engatinhei entre as cadeiras do Vasco, lá da Social. Conheço muito bem o clube, apesar de algumas pessoas não reconhecerem isso. Eu tenho uma vivência de 40 anos, eu tenho 41 anos, acho que eu tenho 41 de vivência de Vasco, acho que com um mêsinho, 2 meses eu já estava dentro do clube. Conheço muito bem a política do Vasco, conheço muito bem as pessoas do Vasco, acho que eu posso contribuir politicamente, não sendo o administrador ou o presidente, mas eu acho que eu posso contribuir por fato de conhecer todas as pessoas de todos os grupos, de tentar construir algo positivo político para ter uma mínima unidade para o clube seguir, e vou contribuir com isso. Sou ligado a um grupo chamado Casaca, de jovens que tem essa ambição de construir algo positivo político para o clube, apesar de muita divergência, muita gente no grupo que cria problema um com os outros, mas a gente vai construir algo positivo. Em relação à política que meu pai exerceu durante muitos anos, ele conseguiu, de certa forma, nos primeiros 15, 20 anos, porque são muitos anos de política de clube. E, inegavelmente, ele foi o maior articulador político do futebol brasileiro, não é do Vasco. O que Eurico Miranda construiu no futebol em termos de articulação política são inúmeras conquistas de futebol, dos clubes, das federações. Ele teve passagem política brilhante na própria CBF. Mas, ao longo do tempo, no clube, a política gera um desgaste muito grande. E o Vasco mergulhou nesse desgaste. As pessoas do Vasco mergulharam nesse desgaste por pura ambição pelo poder, sem ter condições ou um plano para o Vasco. Quando, depois de muitos anos, Eurico Miranda sai do Vasco em 2008, que foi uma grande ebulição política em troca de que precisava de mudanças, que o Eurico precisava sair, quem assumiu naquele momento não tinha um efetivo plano para gerir o Vasco e para melhorar a gestão do Vasco ou para construir algo positivo do Vasco. Eles assumiram simplesmente com o objetivo de tirar o Eurico. E isso foi extremamente negativo para a condução do nosso clube. Tanto que quando o Eurico Miranda volta com o entendimento da grande maioria de que aquilo foi um fracasso. O problema é que o desgaste desses anos, o desgaste entre as pessoas, foi tão grande que não se conseguiu construir uma unidade, até porque, por questões de saúde, questões físicas dele nesse último mandato, que ele não tinha mais a pujança e a energia para reconquistar uma unidade política que ele teve durante muitos anos. O Vasco teve unidade política durante muitos anos e por isso teve anos muito vitoriosos no final dos anos 90, culminando no ano 2000 com grandes conquistas. Euriquinho, obrigado aí pela tua participação. O legal esclarecer o que aconteceu ontem. E a gente torce para que o Vasco saia dessa situação, porque, cara, a gente só noticia coisa ruim do Vasco. O torcedor reclama, mas a gente briga política, é o Vasco que está em último na tabela, é o Vasco que está sem dinheiro, né? Impeachment do presidente. Renúncia, impeachment. Pô, tá difícil. Então vamos torcer para que as coisas melhorem no Vasco. Obrigado, Euriquinho. Um grande abraço para você. Valeu, Benja. Um abraço.
É um prazer falar com vocês. Valeu, valeu. Pô, mas não é verdade, às vezes o torcedor fala, pô, mas você só fala umas... Pô, mas a gente tenta falar umas coisas boas, mas não dá. Mas ele próprio reconheceu esses últimos 20 anos, é muita turbulência no Vasco. Ninguém consegue trabalhar no